tudo é abençoado, tudo frutifica a partir das primícias. Ela é o ponto de partida para a bênção, ela é o ponto de partida para o crescimento, ela é o ponto de partida para a unção de conquista, ela é o ponto de partida para tudo. Então, todos bem? Eu tô sentindo que você está meio cansado. Todos bem? Cansado não, bispo, é a preguiça da tarde mesmo. Não vou nem perguntar quem dormiu à tarde. Você sabe que esse tal do dormir à tarde dá uma moleza depois, que é um problema sério, né? Para recuperar, vai um tempo. Vamos lá. Eu tenho uma mensagem extremamente importante para trazer aqui hoje. Eu quero que você traga o teu espírito para cá. Cada culto é um culto, cada mensagem é uma mensagem. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer trabalhar conosco. É possível que muitos já tenham ouvido falar do nosso tema de hoje, outros talvez não, mas a mensagem vem para afirmar aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Ele espera de nós. Eu sempre digo que antes de qualquer vitória, antes de qualquer milagre, Deus nos dá direcionamentos, orientações. Nós precisamos estar atentos. Vamos lá, repita comigo, por favor. Diga: a lei a lei das primícias. Você sabe que existem muitas leis espirituais, mas quando nós falamos de lei das primícias, nós falamos da maior de todas elas. A lei das primícias é a que sustenta todas as demais. Se nós não entendemos sobre o que significa primícias, todo o restante não funciona. A lei das primícias sustenta as demais, ela é a base para todo o restante. Tudo, diga comigo, tudo é abençoado, diga, a partir das primícias. Tudo é abençoado, tudo frutifica a partir das primícias. Ela é o ponto de partida para a bênção, ela é o ponto de partida para o crescimento, ela é o ponto de partida para a unção de conquista, ela é o ponto de partida para tudo. Então, é extremamente importante entender sobre isso. Eu tenho muita coisa para ler, tenho um verdadeiro estudo para fazer com você aqui. Vou tentar ser rápido. Muitas coisas eu vou ler aqui para você, para que eu consiga transferir exatamente o que é necessário. Romanos 11 diz assim, vamos juntos: se as primícias são santas, também a massa o é. Diga, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Na NVI diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Na King James diz: e se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Olha que coisa, Paulo emprega duas comparações distintas para explicar a lei das primícias. Primeiro, ele fala sobre a oferecer as primícias. Primeiro, Paulo fala sobre a prática
das primícias comparando com a massa. Se a massa é santa, a primícia é santa, todas as outras coisas são. Se o começo é santo, o demais também será. Diga assim comigo, por favor. As primícias, diga, santificam as demais coisas. As primícias santificam as demais coisas. Se a primícia é santa, a massa também é. Se o começo é santo, o restante será santificado. Se o começo é consagrado, o restante será consagrado. Por isso é tão importante Deus ser colocado como o centro na vida de uma pessoa. Porque tudo aquilo que ela colocar no lugar ou substituir não vai funcionar, vai trazer problema para a vida dela. E isso nós temos visto acontecendo ao longo do tempo. Muita gente que começa bem, muita gente que começa avançando, crescendo, prosperando, vivendo resultados que jamais imaginou viver, vê as coisas deslanchando, vê as coisas dando certo, vê as coisas avançando, mas o que acontece muitas vezes? As pessoas vão substituindo, vão trocando Deus por aquilo que Deus foi dando a elas. Elas vão trocando o abençoador pela bênção. Elas vão ocupando o lugar que deveria ser do Senhor com as coisas que Ele foi abençoando e entregando nas mãos dela. E daqui a pouco, o que acontece? Elas começam a ver as coisas desacelerando. Elas começam a ver as coisas retrocedendo. Elas começam a ver aquele resultado que no começo foi tão rápido, foi tão intenso, aquilo que foi tão produtivo, foi tão eficaz, a pessoa começa a ver aquele resultado diminuindo, desacelerando. As coisas já não acontecendo mais com a mesma velocidade que aconteciam. Por quê? Diga comigo, lei das primícias. Lei das primícias. Paulo compara a raiz e os ramos. Diga comigo, se a raiz é santa, os ramos também serão. Quando a Bíblia fala de raiz, a raiz pode ser entendida como os patriarcas, ou até mesmo com Cristo, que é o fundamento de toda a promessa, e os ramos, que é o povo de Israel. Se a primícia é santa, os ramos são santos. Cristo, através de Cristo, todos somos santificados, todos somos purificados, todos somos transformados. Eu vou ler com você daqui a pouco, a Bíblia fala que nós somos as primícias do Senhor. Nós fomos criados por Ele como as primícias do Senhor. E o mesmo Deus que separou os patriarcas, que separou os grandes homens do passado, Ele continua abrindo espaço através de Jesus para nós. Então, através do sacrifício de cruz, aqueles que vão chegando, aqueles que vão sendo agregados, vou usar essa expressão, ao reino de Deus, eles vão sendo purificados e transformados. Eles vão se transformando em primícias do Senhor. 1 Coríntios 16 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Olha, Paulo ensinava o povo da igreja de Corinto a separar, no primeiro dia da semana, aquilo que eles apresentariam ao Senhor. Quer dizer, no primeiro dia da semana já deveriam estar preparados, eram as primícias, eram no primeiro dia as ofertas, aquilo que eles entregariam ao Senhor. Não era para ser feito no outro dia, não era para ser feito de uma outra forma, não era para ser feito quando desse ou como quisessem, não. Tinha uma forma, tinha uma maneira, era o primeiro dia, era nas primícias. Mateus 6,33 diz: mas buscai, diga comigo, em primeiro lugar,
o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na NVI diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscai primeiro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. E aí, se a gente for para o texto, eu não vou ter tempo para ler agora, mas ele fala de tudo aquilo que diz respeito às necessidades do dia a dia, o que comer, o que beber, o que vestir. Ele fala das necessidades do cotidiano, quer dizer, você busca a Deus, você coloca a Deus em primeiro lugar, e Deus se encarrega de suprir as necessidades, de abrir as portas, de criar os meios para que aquilo que você precisa para a sua realidade, para o seu dia a dia, chegue às suas mãos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, olha aqui para mim, por favor, deixa eu te ensinar uma coisa importante. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, não vou eu correr atrás não para ver. Ninguém disse que você não tem que correr atrás. Não vou eu trabalhar não para ver, mas em nenhum momento foi dito que você não tem que trabalhar. Pelo contrário, Paulo diz que aquele que não trabalha, que não coma. Só que você tem que entender uma coisa. Tudo vem das mãos de Deus. Se uma pessoa cresce, se uma pessoa prospera, se uma pessoa avança, se ela frutifica, se ela tem êxito, resultado, é porque Deus permitiu. Caso contrário, é enfado e cansaço. Sabia disso? Caso contrário, é enfado e cansaço. É muito trabalho e pouco resultado. É muito esforço e pouco resultado. Agora, quando a pessoa tem a bênção, quando ela tem a graça, quando ela tem o favor, quando ela coloca Deus no lugar que Ele deve estar, que é o primeiro, diga assim comigo, por favor, é menos esforço, diga mais resultado. Entendeu ou não? É menos esforço, mais resultado. Menos esforço, mais resultado. As coisas fluem, elas caminham, elas dão certo. Josué diz assim, 6, porém a cidade será anátema ao Senhor, e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Olha que coisa, quando Deus colocou o povo na terra prometida, o seu primeiro desafio seria uma cidade que, humanamente falando, era invencível, impenetrável. As muralhas de Jericó, as muralhas que rodeavam a cidade, tinham cerca de 9 metros de altura por 6 metros de largura. Ninguém vencia aquele povo, ninguém entrava naquele lugar. E aí Deus manda espias para verem a cidade, para conhecerem a cidade, para saber como era a cidade. E essa mulher chamada Raabe, ela acolhe os espias na sua casa. Ela os esconde na sua casa, colocando em risco a sua vida. E quando foi à noite, ela criou um meio para que eles pudessem sair e ir embora. E por conta dessa atitude, por não ter priorizado a sua vida, mas ter se preocupado com aquilo que era a vontade de Deus, com aquilo que Deus queria fazer, ela que tinha uma vida complicada, era uma prostituta, uma mulher considerada sem futuro,
alguém que não tinha perspectiva de vida, perspectiva de constituir família, perspectiva de construir algo sólido na vida, teve a sua história mudada. Porque aquela atitude soou como as primícias da sua vida a Deus. Quer dizer, alguém que não se preocupou consigo mesmo, alguém que foi capaz de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar a vontade dele acima da sua própria vontade. Isso trouxe mudança para a vida dela. Isso trouxe transformação para a vida dela. Essa atitude atingiu todos os da sua casa, todos os da sua família, porque quando a cidade foi destruída, ela e os da sua casa foram poupados. Com ela nada aconteceu, com os da sua casa, da sua família, nada aconteceu. Mas qual é o ponto aqui? Aquela mulher tomou uma decisão. Ela tinha uma escolha a ser feita. Ela poderia simplesmente seguir o curso da maioria. Ela poderia simplesmente ter feito o que todo mundo fez, principalmente sabendo dos riscos. Mas, ao invés disso, ela priorizou, diga comigo, ela priorizou a vontade de Deus. Ela fez aquilo que ela sabia que precisava ser feito, mesmo não sendo a coisa mais fácil a se fazer. Sabe, essa é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, né? Nem sempre fazer o certo é o mais fácil. É verdade ou não é? Pelo contrário, muitas vezes fazer o certo é sempre mais difícil. Você fazer o certo é sempre mais complicado, vai exigir mais de você. Você fazer o certo muitas vezes vai te colocar numa posição de risco. Mas é aí que está. É aí que está. Vai prevalecer a minha vontade ou vai prevalecer a vontade do Senhor? Aquilo que eu quero ou aquilo que Ele quer que eu faça? Ou aquilo que é certo fazer? Sabe por quê? Dizer eu amo a Deus, muita gente diz. É verdade ou não é? Eu poderia dizer que a maioria das pessoas dizem. Só que a gente entende que amor, diga comigo, não é sentimento. Diga, amor é atitude. Amor não é sentimento, amor é atitude. Então, Deus não está olhando simplesmente para aquilo que eu falo, para aquilo que sai da minha boca, mas para aquilo que eu faço. Porque se eu digo que eu amo a Deus, então as minhas obras precisam acompanhar esse amor. É verdade ou não é? As minhas obras precisam expressar esse amor. Ele é mostrado através do que eu faço. Não simplesmente através do que eu falo. Porque falar qualquer um pode falar. Mas não significa que seja verdade. Às vezes a pessoa diz que ela ama a Deus, ela diz que Deus é tudo para ela, que Deus é tudo na vida dela, só que tudo que acontece na vida dela ocupa o lugar dele. Às vezes a pessoa diz que ama a Deus, que Deus é tudo para ela, que Deus é tudo na vida dela, mas qualquer coisa que acontece faz com que ela se distraia do propósito principal. É assim ou não é? Sim ou não? Então, como dizer que eu amo a Deus, que Deus é tudo para mim, que Deus é tudo na minha vida, sendo que eu vivo trocando a Deus por qualquer outra coisa? São coisas que a gente tem que pensar. São coisas que a gente tem que refletir. Sabe por quê? Porque todos nós queremos o melhor de Deus. Todos nós queremos viver uma vida extraordinária. Todos nós queremos as promessas materializadas, concretizadas. Só que viver as promessas não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Tem um jeito certo. Tem uma maneira certa. Tem uma forma disso acontecer. E eu preciso me colocar dentro disso. Deus tem uma forma de trabalhar. Deus tem uma forma de agir, de lidar com as coisas. E somos nós que nos encaixamos dentro disso. Que nos adequamos a isso.
Não é Deus quem se adequa ao nosso estilo de vida. Não é Deus quem se adequa à nossa maneira de viver, aquilo que nós achamos que queremos fazer ou quando queremos fazer. Não, não funciona assim. Não funciona. Você vê que essa mulher, ela se colocou numa condição de risco. Ela se colocou numa condição complicada. Mas o resultado foi glorioso, o resultado foi extraordinário. Olha como é forte isso, uma pessoa que se posiciona, uma única pessoa que se posiciona da maneira correta, ela pode mudar a história da casa dela, da família dela. Ela pode mudar a história de uma nação. De uma nação ela pode. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Nessa época existia uma lei que era chamada, diga comigo, lei dos despojos. Quando um povo ia à guerra e ele vencia aquela guerra, então tudo que era conquistado através da guerra, tudo que era tomado do inimigo através da guerra, era deles, pertencia a eles, eram os despojos de guerra. Quem vencia ficava com os despojos, quem vencia tomava posse do que era do outro. Mas no caso de Jericó, não. No caso dela, não. Jericó, diga assim comigo, por favor, era a primeira cidade. Diga, a primeira conquista. Viriam muitas outras cidades, viriam muitas outras conquistas dentro da terra prometida, mas aquela era a primeira. Diga assim comigo, eram as primícias. E o Senhor havia dado uma ordem àquele povo. Vocês vão conquistar, eu vou entregar nas mãos de vocês. Tudo que está na cidade, tudo que tem vida, vocês vão destruir. Vocês não vão deixar nada. Agora, tudo que é de prata, tudo que é de ouro, tudo que é de metal, é de ferro, isso é do Senhor, pertence ao Senhor, são as primícias do Senhor. Vocês vão colocar no templo. Vocês vão levar para o templo. Eram as primícias. Ninguém poderia tocar. Ninguém poderia mexer naquilo. Aquilo era santo. Aquilo era separado. Aquilo absolutamente ninguém poderia mexer. E aí você entende o porquê que Deus tratou com tamanha seriedade quando Acã pegou uma capa babilônica e escondeu na sua tenda. Ele e a sua família morreram por causa daquilo. Porque ele estava pegando algo que era primícia. Ele estava pegando algo, trazendo para a sua vida, trazendo para o seu uso particular, algo que era consagrado ao Senhor, que era separado ao Senhor, deveria ser entregue a Ele de volta. Ele teria muitas outras conquistas pela frente, muitas vitórias, muitas cidades para conquistar, muitos reis para conquistar, ele teria muitas capas à frente que ele poderia tomar para ele, mas naquele momento não. Diga assim comigo, não era a hora. Diga, não era o momento. Não era a hora, não era o momento. Não era tempo de pegar capa, não era tempo de mexer com absolutamente nada. Nada. Era um tempo de consagração, era um momento de consagração. Sabe, essa história, ela ensina que, diga comigo, por favor, a separação do velho sistema, diga, é a chave para experimentar o novo de Deus. Essa história nos mostra que a separação do velho sistema, e aí a gente tem que analisar, né? Será que eu vivo ainda no velho sistema? Será que eu ainda caminho no velho estilo de vida, na velha maneira de viver? A separação do velho sistema é a chave para experimentar o novo de Deus. Romper com o velho sistema é a chave para viver o novo.
é a chave para esse novo tempo. Olha que coisa, a Raabe entendeu isso, e isso mudou a história dela. Ela entendeu o que isso significava, e ela viveu o resultado dela, colheu o resultado disso na vida dela. Jericó pertencia ao Senhor, era primeiro, eram as primícias, era consagrado. Acã não entendeu o propósito, ele perdeu a vida e a sua família perdeu a vida por causa daquilo. Quem entende, por favor? Sabe, isso é sério, porque esse mesmo princípio se aplica aos nossos dias. Esse mesmo princípio se aplica a nós nos dias de hoje. Nós continuamos oferecendo a Deus as primícias. Nós continuamos honrando a Deus e o colocando em primeiro lugar. Isso não mudou. Esse princípio, ele vale para o tempo. Esse princípio, ele vale para os nossos recursos. Esse princípio, ele vale para os seus dons, para os seus talentos, para as suas habilidades, para aquilo que Deus tem dado a você. Esse princípio vale para tudo. Para tudo. Nós consagramos as nossas primeiras obras, nós consagramos o primeiro trabalho, nós consagramos o primeiro salário, nós consagramos tudo. Tudo que é primeiro nós consagramos ao Senhor. Tudo. Essa é uma coisa que a gente sempre ensina, né? A gente sempre fala sobre isso. Vai mudar de casa, vai entrar num imóvel novo, não entre antes que ele seja consagrado. Não entre antes que uma autoridade espiritual esteja lá para orar naquele lugar, para ungir aquele lugar, para consagrar aquele lugar. Comprou um veículo novo, você não vai sair com ele por aí antes que ele seja consagrado. Você não vai para lugar nenhum antes que ele receba a unção, a oração, a bênção. E aí, eu não vou entrar muito nisso agora, porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas tem muitas outras coisas que envolvem, muitas outras coisas. E nós precisamos estar atentos, porque é assim, você sabe que a justiça já fala sobre isso, o direito já fala sobre isso, né? Existe uma expressão no direito que chama o fruto da árvore envenenada. Tem algum advogado aqui, por favor? Não? Tem? Essa expressão no direito é chamada de fruto da árvore envenenada. O que é isso, bispo? A partir do momento que algo no processo, uma prova, uma declaração, a partir do momento que algo no processo é contaminado, a partir daquele momento tudo é contaminado. E a justiça já não leva mais em conta. Entendeu ou não? Sim ou não? Amém, minha gente? A partir do momento que algo no processo, uma prova ou qualquer coisa é contaminado, a partir dali tudo é contaminado. A justiça não leva mais em conta. E assim é a vida. Assim é a vida. Pode prestar atenção que, às vezes, as coisas vão bem na vida de uma pessoa até que o momento que ela permite determinadas coisas. A partir daquele momento é como se tudo amarrasse. Sabe aquele momento que a pessoa diz assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque até agora tudo deu certo, até agora tudo fluiu, mas parece que de um minuto para o outro o trem travou, o negócio amarrou. Exatamente. É exatamente assim que acontece. As coisas, elas vão, elas caminham, elas frutificam até o momento que a contaminação entra, até o momento que princípios são quebrados. Quebrou o princípio, o resultado muda. Quebrou o princípio, as coisas já não frutificam, já não caminham mais como a gente espera que ela caminhe ou que aconteça. 1 Coríntios 15 diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo, diga comigo por favor, as primícias dentre aqueles
que dormiram. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Deus deve ser honrado como primeiro. Diga comigo, Ele não aceita sobras. Deus não se satisfaz, Ele não aceita sobras, Ele não se satisfaz sendo sobra na agenda de alguém, sendo sobra no tempo de alguém, sendo sobra nas forças, na energia de alguém. Hoje ainda, de manhã, numa reunião com os obreiros, eu dizia o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos procurando tempo na nossa agenda para estar com Deus. Estamos procurando tempo na agenda, tentando encontrar tempo na agenda para estar com Deus, para buscar a Deus, quando na verdade a nossa agenda, o nosso dia, ele deveria ser aberto, iniciado com Deus, oração, meditação, consagração. O nosso dia, nós deveríamos caminhar o nosso dia dirigidos por Ele, dirigidos pela palavra, em espírito de oração, em espírito de... e terminar o nosso dia com Ele. Não é procurar um tempo na agenda para encaixar Deus, é fazer dele a minha agenda. Entende ou não? Sim ou não? Sabe, à medida que eu vou pontuando aqui, eu gostaria que você trouxesse isso para você, para a sua vida, porque mensagens como essa, elas respondem muitos questionamentos. Mensagens como essa respondem muitos questionamentos, elas nos mostram muita coisa, elas falam muito. Mensagens como essa nos mostram o porquê que às vezes nós não estamos vivendo o que gostaríamos de viver. Por que às vezes as coisas não caminham como nós gostaríamos que elas caminhassem? Elas nos mostram o que fazer para as coisas realmente andarem. Aplicar esse princípio significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Todas elas, sem exceção. Significa começar o dia, a semana, o mês na presença do Senhor. Separar para Ele a primeira parte dos nossos recursos. Entregar a Ele como prioridade as nossas escolhas e decisões. Você sabe que os mais antigos, principalmente quem foi católico, vai se lembrar do que eu vou falar. Os mais antigos era assim, era como regra, domingo tem que ir na missa. Era assim ou não era? Principalmente quem era católico. É regra. Família toda. Acordava domingo, é todo mundo para a igreja. Não tem conversa. Era do maior ao menor. Por quê? Porque eles entendiam que domingo era o dia do Senhor. Agora, você imagina, né? Você imagina. Vamos pensar aqui, Vamos pensar aqui. No passado, em 7 dias, o Senhor separou um dia como um dia de descanso, como um dia de... Quando fala descanso, não é literalmente descanso, tá? Esse dia de descanso era um dia de separação, um dia de consagração, um dia de adoração ao Senhor. Um dia que eles não fariam nenhuma outra coisa a não ser buscar a Deus. Esse dia era o sábado. Era o sábado. Bispo, por que nós não guardamos o sábado? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Então, nós separamos o domingo como o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Então, nós começamos a nossa semana na presença do Senhor, nós começamos o nosso dia na presença do Senhor, oferecendo as primícias, consagrando ao Senhor a nossa semana, abençoando a nossa semana. Aí, as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. Aí, o que acontece muitas vezes hoje, e não se ofenda comigo, por favor, tá? Mas é verdade. O que acontece hoje
domingo é assim, né? Domingo é o dia do descanso, domingo acabou se tornando o dia que eu tenho para ir na casa do parente, o dia que eu tenho para ir na casa do amigo, o dia que eu tenho para ir na casa de não sei quem, o dia que eu tenho para fazer não sei o quê, o dia que eu tenho para fazer não sei o que lá, é o dia que eu adianto a roupa da semana, é o dia que eu faço as coisas, mas espera aí, cadê o um dia em 7 de separação? Cadê aquele um dia em 7 de consagração? Cadê aquele um dia em 7, que é o dia que é para servir ao Senhor, é separado para estar com o Senhor? São escolhas, são decisões. Eu posso fazer muita coisa, posso fazer qualquer coisa. O dia é meu, o domingo é meu, a semana é minha. Mas tem uma coisa, tem uma lei, chamada lei das primícias. Então, são coisas que a gente não pode ignorar. Eu começo a minha semana sem estar com Deus, sem estar na presença do Senhor. Eu começo o meu dia sem estar com Deus, sem estar na presença do Senhor. Eu não tenho a preocupação de parar, de fazer minha oração, de fazer minha meditação. Às vezes eu começo o mês começou, e eu não parei para consagrar aquele mês ao Senhor, para fazer a minha oração, para estar no templo. E aí, eu estou esperando muito. Só que às vezes eu não entendo que eu estou quebrando princípios. Eu estou quebrando uma lei. Amém, pessoal? Eu estou quebrando uma lei, eu estou rompendo com algo que é sagrado, que o próprio Deus deixou. Nós fomos chamados para viver esse mesmo princípio, que é dar a Deus o primeiro, que é dar a Deus o melhor. Porque, diga assim comigo novamente, as primícias, diga abençoam, diga o restante. Se a massa é santa, o resto é santo. Se os primeiros frutos são santos, o resto é santo. Você consagra o fim e o restante é abençoado. É o ponto de partida. É o ponto de partida para todas as outras coisas. Êxodo 13 diz assim: consagra a mim todos os primogênitos, e o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. A oferta das primícias, antes de tudo, era reconhecer que tudo vem de Deus. Reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor. Era uma demonstração de gratidão pelo sustento e pela provisão. Quer dizer, Deus me deu o sustento, Deus me deu a provisão, Deus me abençoou, Ele fez chegar às minhas mãos. Então, como uma forma de reconhecimento, as pessoas ofereciam as primícias ao Senhor. Elas devolviam as primícias ao Senhor. Isso era da lavoura, isso era do gado, era dos animais, isso era de tudo. O ritual consagrava toda a colheita. Quando eles ofereciam a primeira parte, eles santificavam o restante da colheita. Quer dizer, o que vinha depois era multiplicado, era acrescentado, fluía. Vamos pensar, lembra quando o Senhor pediu Isaque a Abraão? Lembra? Quem lembra? Quando Deus pediu Isaque a Abraão, ele estava pedindo as primícias. Bispo, mas Abraão não tinha Ismael não era o primeiro filho. Ismael foi gerado na carne. E o que a gente faz na carne, Deus não leva em conta. Então, começava com Isaque. Isaque era o filho da promessa. Ele era as primícias. Então, o Senhor pediu: eu quero o teu filho, teu único filho, Isaque, em sacrifício. Eu quero as primícias. Deus permitiu que ele matasse? Permitiu que ele fizesse? Não permitiu, mas queria saber, diga comigo, onde estava o coração.
Deus queria saber onde estava o coração. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus, Ele observa o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa entrega, mas não porque Ele precisa de alguma coisa de alguém. Tudo é dele. Deus observa porque Ele quer saber aonde está o coração. Deus observa porque Ele quer saber que lugar Ele ocupa na vida das pessoas. Em que lugar Ele está, aonde Ele é colocado. Como nós estamos lidando com isso? Ele observou Abraão. Tanto é que, quando chegou a hora do sacrifício, ele disse: Abraão, não faça isso. Porque agora eu sei que você teme a Deus. Porque você não me negou teu filho, teu único filho. Foi na última hora. Foi na hora do sacrifício. Ali Deus entendeu o nível de comprometimento daquele homem. O nível de entrega daquele homem. Quer dizer, esse cara não é capaz de negar absolutamente nada, nem mesmo o filho dele. Ele foi até... Se não para, ele fazia. Se não para, ele fazia. Sabe, esse tipo de comportamento, esse tipo de entrega, é o que tira as pessoas do meio da multidão, sabia? É o que tira as pessoas do meio da multidão. É aquele tipo de fé obediente. É aquele tipo de fé ousada, de fé corajosa, porque fé é o seguinte: semana passada nós fizemos um culto aqui falando sobre os tipos de fé, os tons de fé. Você sabe que fé tem vários tipos, né? A Bíblia fala sobre isso. Tem gente que tem a fé corajosa, tem gente que tem a fé ousada, tem gente que tem uma fé determinada, tem gente que tem uma fé medrosa, tem gente que tem a fé dos demônios, que crê, mas não obedece. Fé tem um monte. Tem vários tons de fé, tem vários tipos de fé. Agora, esse tipo de fé é o que tira a pessoa do meio da maioria. Esse tipo de comportamento é o que tira a pessoa do meio da maioria, que faz com que ela se sobressaia aos demais, que ela seja vista de forma diferente. Êxodo 4: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Olha isso aqui, para pensar o que é isso. Deus manda Moisés falar com o faraó, para que deixe o povo sair para adorar o Senhor. Faraó diz que vai deixar, mas depois volta atrás e não deixa. E Moisés vai de novo, e ele promete, diz que vai deixar, depois não deixa, aquela situação toda. Chegou um momento que Deus colocou um basta naquilo. E aí, eu quero que você preste atenção na expressão: diga, pois, ao faraó que assim diz o Senhor: Israel, diga comigo, é meu primeiro filho. É o meu primeiro filho. Ele era as primícias. Era o povo que Deus escolheu, o povo que Deus separou, para ser o modelo, para ser o exemplo, para ser a vitrine para as demais nações. Era a menina dos olhos do Senhor. Aí, Faraó não deixa o povo sair, não deixa o povo ir adorar. Olha o que o Senhor diz: eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Diga comigo, por isso, o que está escrito? Será que Deus leva a sério isso? Será que Deus leva a sério isso? Você não deixou? Então, é o seguinte: eu tiro o seu. Eu prejudico o meu, eu tiro o seu. E o preço foi altíssimo. O primogênito de cada um dos egípcios morreu naquele dia. Êxodo 13:
E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Números 3:13. Pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel. Tanto entre os homens como entre os rebanhos serão meus. Eu sou o Senhor. Olha que coisa, o conflito com o faraó ganhou uma outra dimensão, né? Não se tratava mais simplesmente libertar escravo, mas de permitir que o primogênito fosse consagrado para o serviço do Senhor. Já não era mais uma coisa tão simples. E resistir trouxe problema para ele. Você sabe que tem uma coisa interessante, né? Às vezes parece tão difícil, né? A gente colocar a Deus em primeiro lugar e fazer aquilo que a Bíblia ensina e oferecer ao Senhor as primícias. Imagine você vivendo num tempo como esse, e o Senhor vem e diz assim, ó, todos os primeiros filhos são meus. Às vezes é tão difícil a gente abrir mão de tempo, às vezes é tão difícil a gente abrir mão de recurso, de coisas que são tão simples, né? Muitas vezes é só uma questão de organização. Imagine o Senhor vir e dizer, olha, sabe, quem tem mais de um filho aqui, por favor? Tem mais de um? Imagina o Senhor vir e dizer assim para você, ó, sabe esse aí, o primeiro? Então, esse aí é meu. Sabe esse aí, o primeiro? Então, quero dizer para você que esse aí não é mais seu. Esse aí é meu. Pode levar para o templo, pode deixar lá, porque esse não é seu. Esse vai ser consagrado ao serviço do Senhor, à obra do Senhor. É fácil, gente? Sim ou não? Por muito menos que isso a gente está deixando, né? Colossenses 1 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Cristo é a primícia que inaugura uma nova humanidade, redimida na morte e na sua ressurreição. Ele se entregou como oferta de primícia ao Pai, garantindo que todo aquele que nele crê também participe dessa mesma vida. Quer dizer, Cristo foi primeiro, ele deu exemplo. Ele se entregou, ele era o primeiro, ele fez a oferta, ele foi o sacrifício, abrindo as portas para nós. Por isso que Paulo descreve, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E agora a igreja, por sua vez, é chamada para viver nesse mesmo princípio. Cristo deu o exemplo. Cristo foi o modelo. Ele ensinou o caminho, ele ensinou o que fazer. E nós seguimos. Tiago 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós fomos gerados pela palavra para sermos o princípio das criaturas de Cristo, para sermos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Não foi chamado para ser mais um. Você não foi criado para ser uma pessoa comum, não. Você foi criado para ser a primícia. É um povo santo, um povo separado, um povo diferente, um povo que não vive como todo mundo vive, um povo que tem um relacionamento com Deus,
Um povo que tem comunhão com o Senhor, que tem intimidade com Ele. Um povo que ama a Deus a despeito de qualquer coisa, de qualquer situação. Viver como primícia é viver separado para o Senhor, no meio de um mundo que insiste em nos prender como Faraó prendeu o povo. Você já prestou atenção que às vezes o mundo quer nos prender? Já prestou atenção nisso? Sim ou não? Às vezes você é envolvido de tal forma, você é preso de tal forma, que é como o Faraó fez com o povo. Você quer servir, você quer adorar, você quer ser primícia, você quer buscar, mas tem uma série de coisas te envolvendo, te prendendo, para te impedir de fazer o que você tem que fazer? É assim ou não é? Sim ou não? Por isso que o apóstolo Paulo ensina, né? Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o embaraço. Nós temos que nos livrar de tudo aquilo que é embaraço, nos livrar de tudo aquilo que é atrapalho, nos livrar de tudo aquilo que é impedimento. Nos livrar, você tem que ser capaz de tirar isso do caminho. Tirar. Estabelecer quais são as suas prioridades. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida, o que ocupa o primeiro lugar no seu tempo, o que ocupa o primeiro lugar na sua casa, na sua família. Colocar Cristo como primeiro lugar em tudo. Sabe por quê? Principalmente quem tem filho. Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Se você não vive, você não ensina. Sabia disso? Se você não vive, você não ensina. Por que tanta gente tem tanta dificuldade para criar filho? Porque a pessoa não vive. Porque se ela vive, ela não vai ter dificuldade. Quem vive tem facilidade para ensinar. O problema é quando a pessoa quer transferir uma coisa que não é parte dela, que não é parte da vida dela. Aí ela vai ter dificuldade. É assim ou não é? Sim ou não? Tudo que você não domina, tudo que você não tem controle, você não sabe, você não conhece, você não domina, você vai ter dificuldade para ensinar. Você vai ter dificuldade para mostrar. Mas quando aquilo é parte da sua vida, então você não tem problema nenhum. Você faz com naturalidade, porque é normal para você. É assim ou não é? Sim ou não? É igual a uma pessoa que tem um casamento bem ajustado, uma pessoa que tem uma família bem ajustada, ela não tem dificuldade para ensinar sobre família, ela não tem dificuldade para ensinar sobre casamento. É só olhar para a vida dela, está escrito, o modelo está lá. É assim ou não é? Agora, quando a pessoa não vive isso, ela vai ter dificuldade, porque não é a realidade dela. Então, ela vai ter dificuldade para mostrar o caminho, ela vai ter dificuldade para ensinar o que fazer, ela vai ter dificuldade para mostrar o que mudar para as coisas darem certo, porque aquilo não é uma prática real na vida dela. Então, tudo que a gente vive, a gente tem facilidade para ensinar. Tudo que você pratica, você tem facilidade para ensinar. Então, se eu entendo sobre isso, se eu entendo sobre primícia, se Cristo ocupa o primeiro lugar na minha vida, então eu não vou ter dificuldade para transferir isso para quem quer que seja, para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, eu não vou ter dificuldade para lidar com isso. É a minha vida, é a minha rotina, é algo que já está incorporado. O problema é o seguinte, olha aqui para mim, por favor. Desperta quem está do teu lado, diga assim, acorda. Preste atenção no que o bispo vai falar. Você sabe qual é o problema? O problema é que o diabo já sabe que quando a primícia é santa, quando a massa é santa, quando o começo é santo, o resto vai ser santo. Então o que ele tenta fazer? Diga comigo, contaminar. Ele já sabe. Então o que ele luta para fazer? Ele luta para contaminar. Ele luta para desfocar. Ele luta para distrair. Ele luta para tirar do propósito. Para envolver a pessoa com uma série de outras coisas. Para que ela
inverta as prioridades na vida dela. E aí afasta do propósito. Gênesis 4 diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, diga comigo, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, diga comigo, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas diga comigo, você deve dominá-lo. Passado algum tempo, quer dizer, quando quis, do jeito que quis, a hora que quis, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E o Senhor não aceitou a oferta dele. Mas Abel trouxe as gorduras. Ele trouxe as primeiras crias do rebanho. Ele trouxe as primícias. E ele ofereceu ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Sabe, diga assim comigo, por favor, as ofertas são como extensões de nós mesmos. As ofertas são como extensões de nós mesmos. Quando você oferta algo, quando você apresenta algo a Deus, Deus está olhando para você. Ele está vendo você. Ele está vendo as suas intenções, Ele está vendo as suas motivações, Ele está vendo a sua entrega, Ele está vendo a sua liberalidade. Ele está vendo muito mais do que aquilo que você apresenta a Ele. Quando o Senhor olhou para Caim, Ele viu alguém que estava dando sobras. Ele viu alguém que não tinha um compromisso. Ele viu alguém que não tinha prioridades. Que fez algo por fazer. E aquilo não funcionou. Deus não recebeu aquilo. Aí vem o irmão dele e apresenta o melhor, apresenta as primícias, os primeiros. E a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Está vendo como é que é? O profeta Ageu já confrontava o povo no passado por conta da sua negligência na reconstrução do templo, né? Ao invés do povo estar preocupado com o templo, eles estavam usando todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua energia para os seus interesses pessoais, deixando as coisas espirituais para trás, deixando de lado, quando na verdade o espiritual é que determina todas as outras coisas, por isso ele tem que ser tratado com a maior seriedade, com respeito, com zelo. Josué 7 diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, e envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos.
Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles, e perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, repita comigo por favor, levante-se, porque você está aí prostrado. Agora eu quero que você leia isso em voz alta, por favor. Diga: Israel pecou. Diga novamente: Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Diga comigo: vá e santifique o povo. Acã pega uma capa babilônica, algo que ele achou bonito, esconde na sua tenda. E aí, é aquela velha história, né? Algo que era tão difícil, tão complicado, considerado impossível como Jericó, eles venceram. Agora, uma cidade pequena, um inimigo considerado fácil de vencer, o povo vai e perde. Josué vai orar, Josué vai buscar, vai falar com Deus, e agora como é que vai ser? Os inimigos viram a nossa derrota, agora virão contra nós, vão exterminar o nosso nome da terra. O Senhor disse a ele: escuta, se levanta. Por que você está aí prostrado? Por que você está aí reclamando da situação? Israel pecou. Não foi eu que mudei de ideia, não foi eu que prometi e agora estou voltando atrás, não fui eu que disse que ia fazer e agora não estou cumprindo com o que eu disse que ia fazer. Não, a minha palavra não mudou. O problema é que o povo quebrou a aliança. Eu disse para não tocar, era primícia, era para ser destruído, não era para usar nada para benefício próprio. Trouxeram para o meio do arraial, a maldição está lá, o anátema está lá, tira e a coisa vai funcionar. Tira e a coisa vai resolver. Quem entende, por favor? Você vê que coisa? Enquanto estava na direção, o que era considerado invencível se tornou fácil. Quando saiu da direção, quando quebrou o princípio, o que parecia fácil se tornou um problema gigantesco. O que parecia fácil se tornou um problema gigante. E lá estava o povo perdendo, sendo envergonhado. Mas o interessante é o seguinte, né? Você vê que Deus nem permitiu que Josué alimentasse aquele sentimento negativo, né? Olha o que o Senhor disse aí: levante-se. Por que você está prostrado? Levanta, por que você está aí parado? Por que você está alimentando esse sentimento? Eu não voltei atrás não, meu filho. Eu não estou negando a minha palavra, não. O que eu prometi eu vou cumprir. Se vocês perderem é porque tem coisa errada aí no meio. Se vocês perderem é porque saiu da direção. Isso é lindo, né? Quando você estuda a história do povo de Israel, você vê que o povo só perdeu quando saiu da direção.
O povo só perdeu quando quebrou o princípio. Enquanto estavam ali na direção, fazendo o que eles tinham que fazer, o povo não perdia uma guerra, o povo não perdia uma batalha, não tinha um inimigo capaz de vencê-los. Não tinha problema capaz de superar aquele povo. Mas aí aparece um abençoado e resolve pegar o que não tinha que pegar. Aparece alguém que acha que não é bem assim, né? Diga assim comigo, não é bem assim. Você sabe que esse é um dos grandes problemas do ser humano, né? É a famosa expressão, não, mas não é bem assim, né? É achar que a Bíblia é séria, mas não tão séria, para a pessoa levar aquilo à risca. É acreditar que a Bíblia é séria, mas não tão séria para que ela coloque aquilo em prática, para que ela viva aquilo. E aí pegaram um problema que não precisava pegar, né? Aí diz assim, santifique o povo, diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as tirarem. Aí no 15 diz assim, aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Violou a aliança, cometeu loucura. O impacto da ação desse homem chamado Acã foi devastador. Ele prejudicou a nação inteira e destruiu com a sua família. Olha o que uma escolha pode fazer. Olha o impacto de uma decisão. Prejudicou a nação inteira e destruiu com a família dele. Aquele povo era um povo separado. Aquele povo era um povo santo. Jericó eram as primícias. Estava tudo certo, era só seguir. Mas aí, sabe o que aconteceu? Diga assim comigo, por favor, a unção de conquista, diga, foi retirada de Israel. Havia uma unção de conquista sobre aquele povo. Mas quando eles erraram, a unção de conquista foi retirada. E aí perdeu. Diga comigo novamente, unção de conquista. Você sabe que a gente tem que levar isso muito a sério, né? Você vê que enquanto a unção de conquista está lá, enquanto a unção de crescimento está lá, enquanto a unção de prosperidade está lá, a pessoa está arrebentando, ela está avançando, ela está frutificando, ela está crescendo, ela está andando, a coisa está dando certo. Se a unção sai, tudo para. Se a unção sai, tudo retrocede, tudo volta atrás. Sabe, tem muita gente que conquista bênção, vitória pessoal, prosperidade, resposta de oração. Aí viola princípios bíblicos, né? Como o das primícias, por exemplo. Aí as coisas param, as consequências surgem, e aí a pessoa culpa a Deus. Está lá como Josué, Senhor, mas e agora? Senhor, mas por quê? Senhor, mas... Querido, levanta. Por que você está aí prostrado? Por que você está aí parado? Por que você está chorando por causa dessa situação? O povo pecou. Tem anátema aí no meio. Tira. Porque enquanto não tirar, não vai resistir ao problema. Enquanto não tirar, não vai resolver o problema. Não vai conseguir resistir ao inimigo. Tirou, acabou. Tirou, resolveu. Tirou, mudou. Colocou em prática o princípio, a situação resolveu. Amém? Provérbios 3 diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Na NVI diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho.
Fique em pé, por gentileza. Ezequiel 44. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. As primícias trazem bênção para a sua casa, faz repousar a bênção sobre a sua casa. Na NVI diz: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição e do cereal moído, para que haja bênção sobre as vossas casas. Ezequiel destacou a importância de consagrar as primícias a Deus por meio dos sacerdotes, daqueles que serviam no templo. Mateus 22, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Honrar a Deus, mantê-lo em primeiro lugar. Esse é o primeiro e é o maior de todos os mandamentos. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Tem uma lei, tem um princípio, tem um mandamento. Diga comigo novamente: a lei das primícias. Essa lei sustenta todas as outras. Ela faz com que todas as outras deem resultado. Por isso nós não podemos ignorar. Por isso nós não podemos ignorar. Sabe, a gente tem muito exemplo disso no ministério, né? Nós temos muitos testemunhos de pessoas que tomaram a decisão de oferecer a Deus as primícias em diversas áreas da vida. Tem pessoas que Deus abriu portas de trabalho e num ato de fé, de consagração, de entrega, elas ofereceram o seu primeiro salário a Deus, reconhecendo a provisão. Quantos fizeram isso? Tem pessoas que, quando Deus abriu as portas, elas fizeram o seu primeiro negócio, elas ofertaram o que elas receberam com aquilo, ou parte daquilo, consagrando e acreditando que aquele era o começo de muitas outras coisas que viriam. Muitos têm dedicado, feito disso uma regra, os primeiros momentos do seu dia a Deus, da sua semana, antes de pegar celular, antes de fazer qualquer coisa, a pessoa está lá falando com Deus, lendo a palavra, orando, meditando, consagrando o dia, consagrando a vida. Tem história de pessoas que, na sua caminhada, decidiram consagrar momentos importantes da vida a Deus. Por exemplo, olha que coisa linda, né? Tem casais que, de casamento marcado, fizeram um compromisso com eles, entre si e com Deus, de darem o primeiro beijo no altar, consagrando aquele relacionamento no altar. Tem pessoas que se casaram e tomaram a decisão que a primeira noite juntos
não seria para satisfazer a carne, mas seria para a consagração daquele casamento ao Senhor. E não se relacionaram na primeira noite juntos, como um ato de fé, de consagração daquele casamento, daquele relacionamento. Tem muita coisa. Pessoas que, como eu disse no início, né? Compra um veículo, a primeira coisa que faz é vir para a igreja. Quantas vezes a gente está aqui e chega a mensagem: pastor, bispo, você está na igreja, eu preciso passar aí, troquei o meu carro e eu preciso consagrar, não quero ir embora para casa antes de passar na igreja. Olha que coisa linda, tem uma pessoa que comprou uma caminhonete, e ele estava na agência esperando liberar essa caminhonete para ele ir embora, e ele disse assim: eu não pego ela se eu não puder passar primeiro na igreja. E aí, como estava estendendo demais o horário, e ia atrapalhar o horário do culto, ele largou a caminhonete lá, veio embora para o culto e não buscou. Ele foi buscar acho que 3, 4 dias depois. Se vai atrapalhar o meu momento com Deus, vai atrapalhar meu relacionamento com Deus, então deixa isso aí, outra hora eu busco. Largou lá. Largou na agência e veio embora para o culto. Eu queria passar com ela lá hoje e consagrar, mas se não vai dar, vai atrapalhar o meu momento de culto, o meu momento com Deus, então deixa isso aí, outra hora eu busco. O mais importante é estar com Deus. Deixou lá. Deixou lá. E aí, a gente ia longe, né? A gente ia longe. Quantas pessoas que Deus dá a ela uma ideia, Deus dá a ela um projeto de algo novo, e a pessoa, ela pega aquele projeto, a primeira coisa que ela faz é trazer para a igreja, é trazer para a consagração, é trazer para a oração. Deus coloca algo no coração dela, vai comprar um imóvel, a primeira coisa que ela faz, antes de ir lá, antes de fechar negócio, é trazer aqui para consagrar, trazer contrato para consagrar, traz tudo para orar, para consagrar, porque a pessoa entendeu. Ela entendeu. Posso te mostrar uma coisa? Vamos lá. Falei no começo da reunião, né? Nunca entre numa casa sem consagrar aquele lugar. Você sabe quem viveu lá? Você sabe o que essa pessoa fazia? Sabe quais eram as práticas dela? Você sabe que tipo de fé ela vivia? Você sabe como era o relacionamento daquela família? Aí, às vezes a pessoa, ela não sabe nada. Ela pega a família dela e coloca lá. Sem consagrar, sem orar, sem ungir. Aí daqui a pouco começa a briga, daqui a pouco começa a criança a ficar doente, casal se desentender, uma série de problemas que a pessoa não tinha, aí daqui a pouco começa a vida financeira, amarra, trava, a pessoa, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, estava tudo bem até agora, até mudamos de endereço, é uma bênção, Deus abriu essa porta, preparou esse lugar para a gente, mas depois que nós mudamos para esse lugar, parece que, mas é óbvio, orou, ungiu, consagrou, ou foi na força do braço? Tem coisas que a gente não pode ignorar. Não dá para ignorar. Amém, pessoal? Isso é com tudo. Isso é com tudo. Entrou num trabalho novo, consagra aquele lugar, consagra aquele trabalho, vai lá, unge, abençoa, ora naquele lugar. Começou um negócio novo, unge, ora, consagra, faça os seus compromissos, as suas ofertas com Deus, pela prosperidade daquele lugar, pelo crescimento daquele lugar, pelo seu crescimento no trabalho, na empresa, nos negócios. Sabe, a gente tem que tomar cuidado porque assim, às vezes nós queremos lidar com o mundo espiritual de forma natural, né? A gente quer viver tudo aquilo que o mundo espiritual tem para oferecer, tem para nos dar, nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nos dar, só que nós queremos lidar com isso de forma carnal, de forma natural, na força do braço. Não tem jejum, não tem oração, não tem consagração, não segue princípios. E por aí vai.
Por aí vai. Feche os teus olhos, por favor. Nós iríamos longe aqui, tem muitas histórias. Muitas histórias. Quantas pessoas que têm parado tudo, têm convidado a sua família, têm convidado as pessoas no trabalho, os funcionários, e têm separado momentos juntos para agradecer a Deus, fazendo culto de gratidão, de ação de graças, fazendo em casa, fazendo no trabalho. Quantos nós temos vivido essa experiência? Quantos empresários que têm parado tudo para a empresa, para funcionário, para todo mundo, e segunda-feira eles estão aqui juntos consagrando a semana, a empresa toda, todos os funcionários. E sabe o que é mais impactante nisso? Se não tivesse resultado, essas pessoas não estariam aqui. Se não tivesse funcionando, elas não estariam aqui. Mas é o contrário. É uma mensagem atrás da outra chegando. Bispo, batemos recorde de venda. Bispo, batemos recorde de faturamento. Bispo, batemos recorde em cima de recorde. As pessoas crescendo de uma forma que elas nem imaginavam. Por quê? Porque entenderam que colocar Deus em primeiro lugar é acelerar processos. Colocar Deus em primeiro lugar, oferecer as primícias, é acelerar processos. É menos esforço e mais resultado. Menos esforço e mais resultado. E Deus quer isso, querido. Ele quer você avançando, Deus quer você crescendo, Ele quer você prosperando, Ele quer a tua vida andando, Ele quer os resultados aparecendo. Então creia nisso. Creia nisso. Coloca Deus em primeiro lugar. Entenda isso de uma vez por todas. A lei das primícias é a que sustenta todas as outras. Se as primícias são santas, o resto é santo. A massa é santa. Se a raiz é santa, os galhos são santos. Tudo é santo. Quando você santifica o começo, o resto vai prosperar, o resto vai funcionar, o resto vai dar certo, o resto vai acontecer. Quando você coloca Deus em primeiro lugar no começo, Ele vai acompanhar e as coisas vão frutificar. Então estabeleça isso como uma regra na tua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Ofereça as primícias de tudo. De tudo, tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus. Fala com Deus aí no teu lugar, diga: Senhor, eu estou aqui, eu entendi a mensagem. Diga a Ele: Senhor, eu entendi a palavra, eu entendi o que o Senhor está falando comigo. Ah, Senhor, e o que eu tenho que fazer, ó meu Deus, eu vou fazer. Eu entendi, eu estou mudando hoje as minhas prioridades. Eu estou organizando hoje as minhas prioridades, Senhor, porque, ó meu Deus, eu quero, Senhor, ser como Raabe, meu Deus. Senhor, essa mulher se posicionou, e o que ninguém viveu, ela viveu. Ó meu Deus, o que ninguém colheu, ela colheu. O resultado dela nenhum outro teve, Senhor. Aquela que tinha tudo, ó meu Deus, para ser mais uma do meio da multidão, aquela que tinha tudo para ser destruída com todo mundo, por conta daquele posicionamento de fé, daquela entrega de fé, se destacou. Ó meu Deus, ela foi poupada, sua família foi poupada. Ó meu Deus, ela viveu resultados diferentes dos demais. Ó meu Deus, o que era dos demais ruiu, o que era dos demais
mais caiu, mas o que era dela não ruiu, o que era dela não caiu, o que era dela permaneceu. A casa de muitos ruiu, a casa de muitos caiu, mas a casa dela não ruiu, a casa dela permaneceu, Senhor. As conquistas de muito, ó meu Deus, de muitos caiu, ruiu, mas o que era dela não, Senhor, o que era dela permaneceu. Ah, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Em nome de Jesus, o que é meu não vai ruir, o que é meu não vai cair. Em nome do Senhor Jesus, o que é meu vai prevalecer, o que é meu vai permanecer, porque eu entendi, Senhor, eu entendi o princípio, eu entendi, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a direção, eu entendi, Senhor, a orientação, eu entendi, ó meu Deus, é isso que eu quero, Senhor, é isso que eu vou fazer. Assuma um compromisso com Deus hoje, em nome de Jesus. Talvez até hoje você não entendia sobre isso, ou se entendia, não praticava, não tinha prioridade estabelecida. Talvez até hoje você levou as coisas de uma forma que não tinha um compromisso, não tinha prioridade. Deus não era as primícias da tua vida, Deus não ocupava o primeiro lugar na tua vida. Mas diga a Ele: eu entendi, Senhor, eu estou mudando isso hoje, eu entendi, Senhor, eu estou resolvendo isso hoje, em nome do Senhor Jesus, porque, Senhor, eu não aceito o resultado comum, eu não aceito, meu Deus, tendo tudo para vencer, perder, eu não aceito tendo tudo para avançar, viver uma vida estagnada, eu não aceito, meu Deus, tendo tudo, Senhor, para conquistar a terra prometida, ó meu Deus, morrer por causa de Jericó, morrer por causa do anátema. Não, eu não aceito isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu Deus, então me ajuda, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, a colocar a casa em ordem, me ajuda a colocar as coisas em ordem, me ajuda a colocar a minha vida em ordem, me ajuda a estabelecer, Senhor, a rotina, me ajuda a estabelecer as minhas prioridades, me ajuda a seguir, ó Senhor, a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Fala com Ele, rasga o teu coração, coloca as coisas no lugar, Ele vai honrar você, Ele vai abençoar você, Ele vai te beneficiar, Ele vai te favorecer. Ah, querido, mais vale um dia debaixo da bênção, do favor do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. É isso que acontece. Ele acelera os processos, Ele te favorece, Ele te beneficia, Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle de tudo. Se Ele determinar que aconteça, acontece agora, não tem quem pode impedir. Se Ele determinar a tua vitória agora, ela acontece, não há quem possa impedir. Se Ele determina o teu crescimento, a tua ascensão agora, ela acontece, não há quem possa impedir. Se Ele determina a tua prosperidade agora, a tua cura, a tua libertação, ela acontece, não há quem possa impedir. Se Ele determina a transformação da tua casa, da tua família, ela acontece agora e ninguém pode impedir. Então se lança nele, diga: Senhor, eu estou aqui. Diga a Ele: Senhor, eu estou aqui e eu creio, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio, Senhor, e eu estou determinado a mudar o que é preciso, a fazer o que é preciso, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, aqui há pessoas tomando decisão, aqui há pessoas mudando as coisas de lugar, aqui há pessoas, meu Deus, estabelecendo prioridades, há pessoas que entenderam, meu Deus, o propósito e estão se colocando nele, meu Pai. Abençoa, Senhor,
Abençoa, levanta o teu povo com poder, levanta a tua igreja com poder, levanta essa pessoa. Ó meu Deus, eu oro por ela, eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Eu oro, meu Deus, eu oro para que, Senhor, mudanças aconteçam. Eu oro para que uma reviravolta aconteça. Eu oro, meu Deus, para que ela seja levantada com poder agora, em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo, faz a obra. Vai, Espírito Santo, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Vai, Espírito Santo, entra em ação na vida dela. Vai, Senhor, vai lá. O Senhor melhor do que ninguém sabe. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um tem buscado. O Senhor conhece o desejo dos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor sabe. Então vai lá agora, Senhor. Vai lá agora. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, toca a tua igreja. Vai, Espírito Santo, toca o teu povo com poder. Vai, Espírito Santo, faz a obra. Faz a obra, Senhor. Faz a obra. Honra essa pessoa. Levanta, Senhor. Promove. Prospera. Cura, liberta. Faz a obra, Senhor. Faz a obra. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja. Eu concordo com a vitória dessas pessoas. E eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja lá o que for que ela tem buscado, seja lá o que for que precisa acontecer. Ah, Senhor, que em nome de Jesus aconteça agora. E a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, com os teus olhos fechados, toma uma decisão aí dentro de você agora. Saia daqui hoje com essa decisão tomada. Decida confiar em Deus. Decida depender dEle. Decida esperar nele. Não dependa de você mesmo. Não confie em você mesmo. Não. Dependa dele. Ele tem informações que você não tem. Ele conhece o que você não conhece. Antes do início, ele já conhece o fim. Antes do início, ele já sabe o fim. Ele sabe como tudo vai terminar. Ele sabe o que fazer e como fazer. Então confie nele. Às vezes a gente não entende muito bem o que Deus está fazendo. Às vezes a gente não entende muito bem a trajetória, o caminho por onde Ele está nos levando. Não entendemos muito bem o que acontece conosco. Mas coloca uma coisa dentro de você. Confiar é uma decisão. E eu decido confiar nele. Eu decido acreditar nele. Eu decido esperar por ele. Ele melhor do que ninguém sabe o que fazer e como fazer. Diga isso a ele. Diga: Senhor, eu decido confiar no Senhor. Eu decido esperar no Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. A minha casa está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, o meu trabalho está nas tuas mãos, tudo que me pertence está nas tuas mãos. Eu consagro tudo ao Senhor, eu confio tudo ao Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos. Diga a ele: toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu não quero ser o Senhor da minha própria vida. Eu não quero conduzir a minha própria vida. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Estenda as tuas mãos. Eu abençoo a tua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus um novo tempo, uma nova história. Que você floresça nessa primavera. Que dê frutos extraordinários, fora do comum. Eu declaro em nome de Jesus que você viva tudo aquilo que ainda não viveu, que conquiste tudo aquilo que ainda não conquistou.
que alcance o que ainda não conquistou. Em nome de Jesus, e declaro isso, os maiores resultados, as maiores conquistas, as maiores realizações ainda estão por vir. Em nome de Jesus, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diga: assim será na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.